Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química, onde na sequência nós iremos hoje estudar a fórmula das substâncias moleculares e vamos aprender as representações de Lewis. Esse conteúdo se encontra na página 129 e 130 do livro didático de vocês, então vocês podem acompanhar a leitura deste conteúdo no livro didático. Os objetivos da nossa aula hoje é interpretar e escrever as fórmulas moleculares através das representações de Lewis, fórmulas estruturais e moleculares de uma substância covalente, ok? Então, no final dessa aula, nós devemos ser capazes de realizar representações de Lewis, que nós vamos conhecer e aprender hoje. Devemos também saber interpretar e escrever fórmulas estruturais, assim como as fórmulas moleculares de uma substância covalente. Então, antes de nós darmos prosseguimento à nossa aula de hoje, eu quero corrigir com vocês a atividade da aula passada, que foi sobre as fórmulas iônicas. Então, para você saber se acertou ou não, tá certo? Então, a gente vai aqui fazer essa correção. Como se fazer uma fórmula iônica de uma substância? Aqui nós temos o óxido de magnésio. Então, qual é a dica para nós? Primeiro, nós devemos escrever o cátion, né? E depois o ânion. Quando a gente fala o nome da substância, sempre é o contrário. Sempre vem o ânion primeiro e depois aqui vem o cátion, tá certo? Mas na hora de escrever, sempre nós vamos escrever primeiro o cátion e depois o ânion. Para a gente fazer isso, para a gente escrever essa fórmula, é necessário que a gente saiba também a valência de cada elemento químico. Então, aqui nessa tabela, a gente pode ver aqui, ó, o magnésio. Qual é a valência do magnésio? Ou seja, quantos elétrons ele tem na sua última camada de valência? É exatamente 2. Todos esses elementos químicos da família 2 da tabela periódica, elas vão apresentar 2 elétrons na sua última camada de valência, ok? Então, essa é a principal dica para a gente poder formar uma fórmula iônica. Então, como eu disse, primeiro nós vamos escrever o magnésio. Então, o símbolozinho do magnésio, qual é a valência do magnésio? 2+. E o óxido, né, que é o ânion, ele vem do oxigênio, ok? Então, toda vida que se falar em óxido é o oxigênio. Qual é a valência do oxigênio? A gente pode ver também aqui, ó, tá aqui o oxigênio, a sua valência é -2, ou seja, o oxigênio tem uma tendência de receber 2 elétrons. Então, quando nós sabemos as cargas desses íons, o que acontece? Essa carga, ela escorrega para cá, certo? Para o íon contrário, e esta outra carga vai escorregar para o outro íon, para o cátion. Então, vai ficar como? Vai ficar Mg. Então, vou a princípio colocar aqui, certo? 2. Colocar um 2. E aqui eu vou colocar o oxigênio e também ficaria 2. Só que tem um porém. Esta fórmula, quando nós vamos escrever, a gente sempre escreve a proporção mínima. Então, se eu pudesse colocar uma proporção mínima aqui de 2 e 2, qual seria? Seria 1, né? Então, aqui, ao invés de eu colocar 2 e 2, eu apenas deixo só o Mg e o oxigênio, porque ficaria 1 também para 1, tá certo? Então, se eu encontrar a mínima proporção desses dois números, é o que eu vou colocar aqui. Então, a forma correta de se escrever o óxido de magnésio é dessa forma. Já que o cloreto de cálcio, primeiro vamos escrever o cátion, que é o cálcio,
E depois nós vamos escrever o ânion, que é o cloro. Só lembrando, né? O cálcio, ele está em que família, né? Ó, ele está aqui na família 2 da tabela periódica. Então, ele apresenta mais 2 aqui na sua camada, na sua valência. Então, ele é mais 2. E o cloro? O cloro, ele é da família 7. Então, ó, a valência dele é -1, ou seja, ele tem a tendência de receber um elétron. Então, fazendo aqui a regrinha do escorrega, né? Esse 2 vem aqui para o cloro e esse 1 vem para o cálcio. Então, ficaria mais ou menos assim, galera. Ficaria o cálcio, aqui ficaria 1, né? Que eu não preciso colocar todas as vezes que é 1. E aqui vai ficar o cloro. Quem é que fica aqui no índice do cloro? É o 2. Então, essa é a fórmula iônica do cloreto de cálcio, tudo bem? E aqui a gente tem o brometo de potássio. Quem é o cátion é sempre o último nome, então é ele que vai aparecer primeiro. O símbolo do potássio é o K, certo? E ele está posicionado, vamos ver aqui, na família 1. Então, a valência dele aqui, ó, é 1, ok? E já o nome brometo vem do bromo. Onde é que está localizado o bromo? Vamos ver, o bromo está aqui, ó, na família do flúor, que apresenta -1 na sua valência, ok? Essa tabela, galera, vai ajudar bastante a gente a identificar, a saber a carga, a valência de cada íon. Então, ó, aqui eu não coloquei, mas é 1, certo? Então, essa carga vem aqui para o índice do bromo e esta carga do bromo vem para o índice do potássio. Não é necessário eu colocar o 1, tá certo? Quando só for este número. Então, vai ficar como? Vai ficar o K, que é o potássio, e vai ficar o bromo, que é do brometo. Então, aqui nós temos a fórmula do brometo de potássio. Desconsidera aí o rabisco. E, por fim, a gente tem o hidróxido de sódio. Quem vem primeiro? Primeiro vem o cátion, que está ali no último nome. Então, sódio, eu tenho aqui o símbolo do sódio, que ele fica na família 1, então ele tem a carga mais 1, ok? E esse nome, hidróxido, ó, hidro de hidrogênio, óxido de oxigênio. Então, ele é um conjunto de elementos, é o OH. Se você for verificar na tabela que tem lá na página 129 do seu livro, você vai ver, 128, aliás, você vai ver que a carga do hidróxido é -1. Então, o que é que vai acontecer? Aqui eu tenho 1, o que é que vai acontecer, né? E aqui eu também tenho 1. Essas cargas vêm cada uma para o índice contrário, né, de cada elemento químico, então vai ficar assim, NaOH, ok? Então, ó, supomos que aqui eu tivesse outro elemento, tá certo? E a carga dele fosse mais 2. Então, como é que ficaria, né? Esse OH aqui, ele precisaria ficar entre parênteses, tá certo? E o 2 ficaria aqui, tudo bem? Então, eu só não vou colocar esse parêntese e o número aqui porque é 1, então não vai ter essa necessidade, certo? Se fosse a carga 2, ficaria dessa forma. Como não é, como eu só tenho um 1 como índice, então a fórmula do hidróxido de sódio fica dessa forma aqui. Tudo bem, galera? Então, parabéns para quem acertou, né? Se não acertou, valeu o aprendizado. E a gente passa agora para a nossa aula de hoje, ok? Então, aqui a gente tem a nossa contextualização. Eu só quero mostrar para vocês, né? Relembrar os tipos de ligações químicas que nós estamos trabalhando, certo? E o que é que nos interessa aqui é exatamente as fórmulas químicas de cada uma dessas substâncias. E hoje nós vamos estudar as
fórmulas químicas das substâncias moleculares, ok? Aquelas que são realizadas apenas por ametais. Então, nós vamos hoje nos deter a esse estudo das fórmulas moleculares. Então, galerinha, para a gente iniciar o nosso trabalho, né, o nosso estudo, aqui a gente tem as representações de Lewis para átomos de alguns elementos representativos, né? Então, Lewis, ele na verdade foi um químico que ele propôs uma representação dos elementos químicos, né, dos elementos representativos. Aqui a gente tem os ametais. Então, ele propôs uma representação onde cada elétron é representado por um pontinho desse, certo? E esses elétrons, eles representam a quantidade de elétrons que fica na última camada de cada elemento químico. Então, vamos ver aqui, ó, o hidrogênio, né? O hidrogênio tem apenas um elétron, então é representado dessa forma. O carbono, que é um ametal, ele está lá no grupo da família 14. Então, ó, ele vai apresentar 4 elétrons na última camada de valência, assim como o silício também, certo? O silício, ele também vai apresentar 4 elétrons na sua última camada. Então, esses elétrons, eles não vão ser representados como as cargas que a gente viu lá nas fórmulas iônicas, mas eles vão ser representados por pontinhos e cada pontinho desse representa um elétron. O nitrogênio, ele faz parte da família 15 da tabela periódica, então ele vai ter quantos elétrons na sua última camada? Ó, 5. Então, fica distribuído dessa forma os 5 elétrons do nitrogênio na sua última camada. E assim também o fósforo. O fósforo, ele faz parte também da família 15 e vai ficar, ó, com 5 elétrons na sua última camada, tá certo? Na verdade, em volta dele. Esses 5 elétrons, eles representam a quantidade de elétrons, né, que fica na última camada desse elemento químico. O oxigênio, ele é da família 16, então ele apresenta 6 elétrons na sua última camada. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, tá faltando, viu, ó, tem mais um elétron aqui e mais um elétron aqui. Então, quantos elétrons tem na última camada do oxigênio? Tem 6 elétrons, que são exatamente esses pontinhos. O enxofre vai ser da mesma forma, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui, pessoal, o intuito dessa tabela é mostrar para vocês as representações de como ficam esses elementos químicos, tá certo? A gente chama isso de representação de Lewis. Então, o grande foco aqui, o grande objetivo é a gente entender que cada pontinho desse é um elétron. E essa quantidade de elétrons é a quantidade de elétrons que fica em volta desses elementos químicos, né? Eles representam a quantidade de elétrons que estão na última camada, ok? De cada elemento químico. O flúor, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então seria 7 elétrons, né? Então, falta mais um elétronzinho aqui, ó, certo? Da mesma forma, o cloro fica com 7 elétrons na sua última camada de valência, ok? Cada par de elétrons, pessoal, representa uma ligação química. Então, ó, a gente vai, quando nós formos ver, né, cada par de elétrons, por exemplo, eu tenho aqui esse par de elétrons, né? Então, eu poderia dizer que um par de elétrons vai representar uma ligação química, já que a gente apresenta isso para vocês. E por último, a gente tem aqui os elementos da família 18, que são os gases nobres. Então, a gente tem o hélio, né, que fica com 2 elétrons na sua última camada, que o grande objetivo do oxigênio, lembrem, né, que vai ser alcançar
essa configuração eletrônica do hélio, que fica com 2 elétrons em sua volta. E a gente também tem o neônio, que vai ficar exatamente com 8 elétrons na sua volta, assim como o argônio também, que é esse elemento que está abaixo, tá certo? Tô colocando um xizinho aqui, ó, mas cada xizinho é como se fosse um elétron, ok? Então, perceba, ó, que o neônio ele tem 8 elétrons em sua volta. Qual é o grande objetivo de todos esses elementos aqui? É também ficar com 8 elétrons em sua volta. Então, como eu disse para vocês, cada par de elétrons vai representar uma ligação química, certo? Uma ligação covalente. Então, nós temos aqui, ó, eu quero mostrar para vocês as fórmulas estruturais. Então, lembrando que lá no outro slide, a gente tinha as representações de Lewis. Como é que eu represento, né? Como é que eu faço essa representação de Lewis, né? Utilizando um pontinho, cada pontinho representa um elétron, ok? E aqui a gente tem a fórmula estrutural. Vejam que aqui, ó, eu tenho a molécula do hidrogênio. Então, ó, eu tenho um hidrogênio, vou separar aqui, tá certo? Ó, eu tenho um hidrogênio com um elétron em sua volta. Opa, e tenho outro hidrogênio aqui, desconsidero o rabisco ali. E tenho outro hidrogênio aqui, vou ver se eu consigo aqui uma borracha, só um instante. Deixa eu ver se eu consigo, tem uma borracha aqui. Deixa eu ver se eu consigo, pronto, ok. Então, vou ver aqui, vou mais uma vez rabiscar, certo? Ó, eu tenho um hidrogênio, pessoal, que tem apenas um elétron em sua volta, ok? E tenho outro hidrogênio que também tem mais um elétron em sua volta. Esses dois hidrogênios, eles irão se combinar, cada um com um elétron. Então, como eu disse para vocês, um par de elétrons, ele vai representar uma ligação química. Então, ó, aqui eu tenho uma representação de Lewis, ok? Para essa molécula. Então, como ficaria a fórmula estrutural? Ó, ficaria assim, eu coloco o hidrogênio. Lembra que esse par de elétrons é uma ligação, então eu apenas vou colocar um tracinho. Então, isso aqui se chama fórmula estrutural. Vamos ver para o cloro. O cloro, ele é um elemento químico que ele tem 7 elétrons em sua volta. Então, ó, aqui ele tem 7 elétrons em sua volta. 2, 4, 6 e aqui tem 7, ó. E aqui esse cloro também vai trazer consigo 7 elétrons também. Então, gente, ó, o objetivo de cada um desses elementos é ficar com 8 elétrons em sua volta, ok? Se eles compartilharem esse par de elétrons aqui, ó, perceba que esse par de elétrons tanto vai servir para esse cloro como para esse cloro. Então, eles vão ficar ao todo, né? Cada cloro vai ficar com 8 elétrons. Então, como é que eu represento isso na fórmula estrutural? Vou colocar o elemento cloro. Esse parzinho de elétrons, ele representa uma ligação química. Então, aqui está o tracinho da ligação. Então, o cloro está sendo ligado por quantas, digamos assim, por quantas ligações, né? Está sendo ligado por uma ligação química, né? Uma ligação aqui covalente, ok? Nós temos aqui também, ó, do oxigênio, que o oxigênio ele tem quantos elétrons em sua volta? Ele tem 6 elétrons em sua volta. Então, esse oxigênio aqui, ó, ele vai formar uma molécula que a gente conhece como a molécula da água. Então, a molécula da água, ela tem um oxigênio e ela tem 2 hidrogênios. Cada hidrogênio traz quantos elétrons consigo? Um elétron, ok? Aí eu tenho aqui outro hidrogênio, ó, que esse também tem um elétron. Então, o que acontece? Como é que forma uma ligação covalente?
se forma pelo compartilhamento de pares de elétrons. Então, aqui, ó, eu tenho um par de elétrons, aqui eu também tenho um par de elétrons, ok? Então, como ficaria essa fórmula estrutural da água? Ficaria o oxigênio, aqui eu tenho uma ligação para o hidrogênio, e aqui também eu tenho outra ligação para o hidrogênio. Então, esses pares de elétrons aqui, ó, que ficaram acima, eles ficam como elétrons, pares de elétrons livres. Como eles estão ocupando espaço aqui, faz com que essa ligação da água, né, essa ligação, ela fique tensionada aqui mais para baixo, formando esse ângulo, né? Então, a gente diz que a molécula da água, ela é angular, tá certo? E por último aqui, eu tenho o nitrogênio, eu não vou falar no carbono. O nitrogênio, ele é da família 15, então ele tem 5 elétrons em sua volta, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 5 elétrons em volta do nitrogênio. O nitrogênio, ele pode se ligar a 3 hidrogênios. Cada hidrogênio traz consigo quantos elétrons? 1 elétron, certo? Cada hidrogênio tem 1 elétron. Então, que molécula é essa aqui, né? Essa aqui é a molécula da amônia. E aí, ó, cada par de elétrons estabelecido, ele está né? Ele está formando uma ligação. Então, como ficaria essa fórmula estrutural da amônia, né? Que essa molécula ficaria assim, ó. Um hidrogênio para cá, outro hidrogênio para cá e outro hidrogênio para cá, ok? Então, gente, esse é o objetivo aqui desse slide, é mostrar para vocês a fórmula estrutural de como fica uma molécula. Então, primeiro, né, o principal objetivo é você escrever primeiro as representações de Lewis, que é você indicar quantos elétrons fica em volta de cada elemento químico. Quando você faz isso, você vai ver os pares de elétrons que estão sendo compartilhados. Então, os pares de elétrons que estão sendo compartilhados, eles vão estabelecer as ligações químicas. Então, é aí que você vai fazer as fórmulas estruturais. E como ficaria uma fórmula molecular, né? Então, ó, aqui eu tenho quantos hidrogênios? Tenho 2. Então, eu coloco o hidrogênio e eu coloco 2 aqui, ó. Certo? Essa é a fórmula molecular do hidrogênio. Cloro, eu tenho 2 cloros. Então, eu coloco o cloro. Tenho quantos? 2. Então, aqui é a fórmula molecular do cloro. E da água? Vamos lá, nós temos quantos hidrogênios? Nós temos 2 hidrogênios. Então, esse 2 que fica aqui embaixo, a gente chama de índice, esse 2, e ele indica quantos hidrogênios a gente tem na fórmula. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Eu tenho quantos oxigênios? Apenas 1. Então, aqui é a fórmula da água, que é o H2O. E da amônia, como ficaria? Eu colocaria aqui primeiro o nitrogênio e depois eu colocaria aqui a quantidade de hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? Temos 3. Então, a fórmula da amônia é essa, ok? Então, ó, apresento para vocês a fórmula de Lewis. Aqui a gente tem a fórmula estrutural. E, por fim, a gente tem a fórmula molecular. Então, esse aqui é o grande objetivo da nossa aula hoje, tá certo? É a gente escrever, interpretar esses 3 tipos de fórmulas, ok? Então, a gente tem nas fórmulas moleculares, a gente tem as ligações simples, duplas e triplas, né? Como é que eu vou interpretar e como é que eu vou identificar isso, né? Então, olha só, aqui eu tenho o oxigênio, certo? O oxigênio, ele tem quantos elétrons em sua volta? Ele tem 6 elétrons em sua volta. Lembra que ele é da família 16,
então ele fica com 6 elétrons em sua volta, ok? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, ok? E eu tenho aqui também outro oxigênio, né? Que ele vai ficar também, ó, com 2, 4, 6 elétrons. Olha só, esses dois elementos aqui, eles vão precisar se ligar para formar uma substância, certo? Só que eles precisam ficar com 8 elétrons em sua volta. Vou colocar aqui mais uma vez, gente. Vou escrever aqui o oxigênio e vou colocar um 2 aqui. Então, como é que cada elemento aqui poderia ficar com 8 elétrons em sua volta? Ele poderia ficar, ó, compartilhando esses dois pares de elétrons. Veja só, considere que esse par de elétrons que eu circulei tanto serve para um como serve para o outro. Então, ó, ficaria quantos elétrons em volta desse oxigênio? Ficaria 2, 4, 6 e 8. Agora, considera que esses dois pares de elétrons que eu circulei também vai servir para esse oxigênio. Então, ele ficaria com quantos oxigênios? 2, 4, 6, 8. Então, ele aqui estabelece, né, a regra do octeto. Então, quantas ligações eu tenho aqui, né? O oxigênio, ele é feito quantas ligações? É feito 2 ligações. Então, essa ligação aqui eu chamo de ligação dupla. Como ficaria a fórmula estrutural do oxigênio? Ficaria assim, ó, O. Aí, quem é que está estabelecendo as ligações? São esses dois pares de elétrons, que aí eu represento pelos dois traços. Como ficaria a fórmula molecular? Opa! Vocês desconsideram, viu, gente? Aqui, tá embaixo. Ficaria assim. Desconsidera. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Ficaria assim, ó. O2, certo? Essa é a fórmula molecular. Então, aqui eu tenho uma fórmula, eu tenho uma ligação dupla. Como seria uma ligação tripla, né? Vamos pegar aqui o exemplo do nitrogênio. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons em sua volta. Aqui eu tenho 2, eu vou colocar aqui, ó, 1, mais 2, mais 3. Então, ficou com 5. E eu tenho também aqui outro nitrogênio, ó. Vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada nitrogênio tem 5 elétrons em sua volta. Então, como ficaria aqui para cada nitrogênio ficar com 8 elétrons? Então, eles poderiam, ó, compartilhar 3 pares de elétrons. Se nós formos contar, considerando que esses 3 pares de elétrons estão servindo para esse nitrogênio aqui, ó, então ficaria quantos? 2, 4, 6, 8. E para esse nitrogênio ficaria 2, 4, 6, 8. Então, lembre-se que esses pares compartilhados tanto servem para um elemento como serve para o outro. Então, o nitrogênio ele está estabelecendo que tipo de ligação, né? Uma ligação tripla, certo? Então, isso aqui é uma ligação tripla que está sendo estabelecida. Como ficaria a fórmula estrutural do nitrogênio, né? Do gás nitrogênio, ficaria assim, ó. Lembra que eu só vou colocar os traços para os pares de elétrons compartilhados. Os que ficam livres não vou precisar colocar, tudo bem? E como é que vai ficar a fórmula molecular? Vai ficar dessa forma, ó. Nitrogênio, tem quantos nitrogênios? 2. E por fim, a gente tem aqui uma que é o cloro, certo? Uma ligação que vai ser simples, né? O cloro faz parte da família 17, então ele traz consigo 7 elétrons na sua camada de valência, certo? Esse aqui também tem. Então, olha só, se esse par de elétrons aqui do cloro for compartilhado, então ele vai alcançar, né, o octeto aqui, tanto para um como para outro. Que tipo de ligação seria essa? Uma ligação
simples, ou seja, uma única ligação que está sendo realizada entre essa molécula. Então, ficaria simplesmente assim, né? A fórmula estrutural, ok? E a forma molecular ficaria o Cl e aqui eu teria 2, ok? Então, gente, eu coloquei aqui a ligação coordenada, mas como o nosso tempo já está avançado nesse vídeo, eu peço a vocês que vocês deem uma olhada lá no livro de vocês, na página 130, ok? Que aí tem uma explicação bem objetiva, também bem didática, e aí vocês vão poder ver o que é uma ligação coordenada, que antigamente a gente chamava de ligação dativa, tudo bem? E aqui, ó, essa tabelinha é a tabelinha que eu vou pedir para vocês fazerem na atividade, certo? Aqui eu vou dizer a substância, aqui vocês vão colocar a representação de Lewis, a forma estrutural e a forma molecular. Então, só um exemplo para você fazer, para você mandar muito bem lá na atividade. Eu tenho um gás hidrogênio que é formado por 2 hidrogênios. Como ficaria a representação de Lewis? Aí você já sabe, ó, que cada hidrogênio traz consigo um elétron na sua última camada de valência. Então, essa aqui seria a representação de Lewis. Como ficaria a forma estrutural? Ficaria dessa forma, ó. Como aqui ele está compartilhando um par de elétrons, então a forma estrutural é representada por um tracinho. E como ficaria a fórmula molecular do hidrogênio? Eu coloco o símbolo e coloco a quantidade desse elemento químico que tem, que é 2. Então, essa é a fórmula molecular, ok? Então, eu vou pedir para vocês realizarem essa atividade lá essa tarefa lá no nosso formulário, ok? Então, peço que vocês acompanhem este conteúdo, né? Se você tiver dúvidas, acompanhe este conteúdo na página 129 e 130 do seu livro didático e que você, posteriormente a esse vídeo, realize a atividade proposta e qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.